Boa noite, tudo bem com você? Aqui é André Godoy, canal Dinheiro. Hoje é domingo, dia 11 de junho de 2023. Na verdade, aliás, antes de mais nada, como vai você? Espero que estejam no fim de semana bom, agradável, produtivo, ou que pelo menos tenha descansado bastante, né? Eu estou fazendo este vídeo hoje porque amanhã, segunda-feira de manhã, eu não poderei gravar vídeo. Eu tenho que resolver algumas outras coisas. E tem um assunto que aconteceu que eu gostaria realmente de conversar com você, enquanto ele ainda está quente, enquanto ele ainda é um assunto, digamos. Na verdade, é uma tragédia que aconteceu esses dias. Não sei se foi no sábado ou se foi na sexta. Um jovem russo de 18 anos, ele foi devorado por um tubarão. Ele estava fazendo turismo lá no Egito, ele foi mergulhar no mar e o pior aconteceu. Apareceu lá um tubarão-tigre, dizem que era uma fêmea de 5 metros e pouco. Um bicho desse deve pesar aí, sei lá, 1 tonelada por baixo. E ainda mais fêmea, né? Fêmea o tubarão fêmea é muito agressivo, né? Muito mais que o macho. E ainda por cima sendo o tubarão tigre, que é pior ainda, né? Que é o mais agressivo de todos. Quando eu vi aquilo, eu confesso a vocês que assim, felizmente não dá pra ver muita coisa, muito detalhe, né? Mas teve uma coisa que quando eu assisti aquilo me pegou de um jeito que eu fiquei mal. Tem uma hora no desespero do rapaz que ele grita, ele consegue pôr a cabeça para fora e ele grita pá, pá, pá. Ele deve ter gritado a plenos pulmões, porque estava longe de onde estava sendo filmado. Mesmo assim deu para ouvir ele gritar papa, papa. Pai em russo, né? Ele estava chamando pai, estava pedindo socorro. Então assim, eu confesso que a voz daquele menino gritando papa é um negócio que acho que vai demorar um pouco para sair da minha memória, porque eu achei a coisa mais... Nem por um minuto eu quero ou consigo me pôr no lugar desse pai, porque imagina você ver uma cena como essa e você vai fazer o quê? Né? Até você chegar lá já foi. Tudo muito rápido, né? E... Enfim, quando eu vi tudo isso, no primeiro momento eu fiquei mal pela... né? É uma desgraça isso, uma tragédia, né? Aí depois você começa a racionalizar um pouco, né? Das coisas, começa a pensar. E foi então que eu percebi que eu cometi uma falha grande aqui nas conversas que eu tenho com você, porque tem um elemento importante da minha vida que eu nunca mencionei, não sei porquê. Não sei, talvez porque é uma coisa que já não faz parte mais da minha vida há muito tempo, ou porque fez parte muitos anos atrás, né? Muitos mesmo, muitos, né? Então aconteceu que eu nunca mencionei sobre isso com você. Mas uma coisa que tem a ver com o que aconteceu nessa tragédia do menino, né? Essa tragédia do menino foi um gatilho que me fez resgatar coisas da minha memória, do baú. Porque quando eu vi a cena, bom, antes de mais nada, deixa eu continuar no que eu estava falando, do que eu não compartilhei com você até hoje. Eu, durante um bom tempo na minha vida, eu pratiquei mergulho. Eu estudei durante um bom tempo mergulho no antigo Projeto Aqua. Era uma escola excelente de natação que existia aqui em São Paulo. Eles tinham curso de mergulho. Então, durante muito tempo, mas isso foi de 98, 99 até acho que 2001, 2002, que eu fiquei lá. E claro, eu pratiquei mergulho quando pude, né? Nas raras ocasiões em que eu pude fazer isso. Mas eu tive o treinamento necessário, vamos dizer assim, né?
E quando você pratica um esporte como o mergulho, uma coisa interessante, você muda muito a sua noção de risco. Eu acho que isso, no meu caso, foi uma coisa fundamental. Me ajudou bastante. Eu não fui fazer mergulho porque, é mercado financeiro. Não, nada a ver. Eu fui fazer mergulho. Na verdade, eu fui fazer natação. E aí, como tinha mergulho, e eu sempre fui fascinado pelo mar, eu falei, vou fazer mergulho, por que não? Né? Só que quando você vai fazer uma prática esportiva como mergulho ele é muito diferente de uma coisa como o atletismo, por exemplo. Né? Porque o mergulho, você está lidando diretamente com a morte. Você vai entrar num ambiente que não é o seu. E o mar não é uma grande piscina. Ali não é lugar de brincar. Então a primeira coisa que desenvolvem em você é a noção de que você tem que respeitar o ambiente. Porque lá embaixo você tem que prestar atenção em você. E se houver outros mergulhando com você tem que prestar atenção nos outros. Você tem que cuidar de você e dos outros ao mesmo tempo. Então é um lugar onde não há espaço para gente brincalhona. Né? Uma coisa é nós dois mergulharmos, você passar mal e eu te socorrer. Isso é da vida, é do jogo. Se fosse o contrário, você teria que fazer o mesmo. Outra coisa muito diferente é nós dois mergulharmos e lá embaixo você começar a brincar com as regras de segurança, com os protocolos de segurança. Você vai pôr em perigo a sua vida e a minha vida, gratuitamente. E isso não é tolerável, isso não é aceitável. Não para quem teve o preparo, não para quem teve a prática do mergulho. Quando eu vi a cena do tubarão, todas essas coisas longínquas, né, de 20 anos mais até, vieram na minha memória. Essa coisa do mergulho, da prática do mergulho. Né? E instintivamente, quando eu vi a cena, eu comecei a analisar aquilo, não foi por querer, palavra de honra, eu comecei a analisar aquilo a partir do ponto de vista de quem tinha tido um preparo de mergulho. E aí você começa a analisar os diversos erros que aquele rapaz provavelmente cometeu. Né? Uma coisa muito importante, que é a moral deste assunto, a moral deste vídeo, tá? É a mensagem final que eu gostaria de deixar para você. E isso não se restringe só ao mercado, tá? Eu acho que assim, pegar uma coisa como a que aconteceu com esse rapaz e tirar dela uma lição para o mercado financeiro é ser muito babaca, né? Ser muito idiota. Porque uma tragédia dessa dimensão, ela tem uma envergadura muito maior do que mercado financeiro. Ela tem uma envergadura para a vida, para a sua vida. Que é uma coisa que, justamente quando você tem um pouco de prática de mergulho e você assiste a cena, você percebe que claramente esse rapaz não sabia o que estava fazendo. Ele se entusiasmou e fez uma grande besteira. Né? Tem uma coisa muito séria nesse tipo de situação que é o seguinte: quando você vê uma cena daquela, né, eu não sei se você viu esse episódio, essa cena. Eu até imaginei que o YouTube não ia mostrar, mas estava no YouTube, estava lá, o trecho integral. Quando você assiste aquilo e você praticou um pouco de mergulho na sua vida, a primeira coisa que você pensa é o seguinte: bom, esse rapaz, ele acordou naquele dia, certamente ele acordou numa cama de hotel, aconchegante, quentinha, confortável. Ele estava num quarto protegido, ele tinha lá provavelmente à disposição dele um ar-condicionado, um aquecedor elétrico. Se ele precisasse de um remédio, ou de uma comida, ou de qualquer coisa, era só ele ligar na portaria do hotel, eles conseguiriam para ele. Ou seja, ele estava lá com a família, ele estava lá com o pai, né? Tanto que no desespero ele gritou Papa, quer dizer, ele estava lá cercado da proteção da família. Então você pensa assim, como que pode uma criatura acordar de manhã nessa condição tão favorável, tudo tão bem, e esse coitado desse rapaz terminar o dia numa água gelada,
se cagando e se mijando de medo, porque é isso que acontece, sangrando, e com uma fera de 5 metros e, sei lá, 1 tonelada e pouco, rondando ele, arrancando pedaços dele vivo, gritando, e ninguém pode fazer nada para ajudá-lo. Como é que você sai de um extremo, que é a extrema proteção, e você chega no outro, que é a extrema vulnerabilidade? Né? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta importante. Como que você faz? Porque, veja, não é um passo. Não é a distância entre essas duas situações, você há de convir comigo, a distância entre essas duas situações não é um degrau. São vários degraus. E é aí que entra a moral dessa tragédia. Esse rapaz, ele não cometeu só um erro. Não é um erro que vai levar você da sua caminha, gostosa, limpinha, para o outro extremo, que é estar frente a frente com uma fera que vai arrancar pedaços de você vivo, você gritando e ela te comendo. Não é um passo, não é uma decisão. É uma soma de pequenos erros que foram empurrando esse rapaz até aquela posição, naquele lugar do mar, em frente àquele animal. Naquela situação, sem ninguém poder ajudar. Foi uma soma de pequenos erros. Você não desce do seu quarto do hotel, na hora que você entra lá no lobby do hotel, você não vai ser comido vivo por um tubarão ali. Isso não vai acontecer. Não é ali que isso vai acontecer. Não é fácil assim. Para que isso aconteça, você vai ter que tomar, repito, uma série de pequenas decisões infelizes. E essas decisões vão te empurrando, te empurrando, te empurrando, até que chega uma hora que quando você vê, você vai estar lá naquele lugar fatídico, naquela situação desgraçada. Então, assim, muito cuidado, e isso foi uma coisa que eu aprendi com o mergulho. E é uma coisa que até hoje eu não compartilhei com vocês, porque, palavra de honra, eu esqueci disso. Foi uma coisa da qual eu gosto tanto, curioso, né? Porque assim, eu gosto tanto de mergulho, gosto tanto do mar. Sempre costumo dizer que, assim, se for para escolher, eu quero morrer no mar, sem sombra de dúvida. Mas não sei, até hoje eu nunca comentei sobre esse aprendizado que eu tive com vocês. E que foi muito importante para mim, porque me ensinou o perigo das pequenas decisões erradas, das pequenas decisões infelizes. E você vai acumulando uma em cima da outra, quando você vê, não tem mais conserto, não tem mais o que fazer. É o seu fim. E isso, eu repito, eu acho que vale tanto para mercado financeiro, como vale para a vida, sobretudo. Eu acho que, repito, a gente restringir essa lição a mercado financeiro é uma coisa de quem é um completo debilóide, né? Isso é uma lição que vale para a vida. Então, assim, eu não sou ninguém para sugerir ou para dar conselhos, mas eu tenho alguma autoridade para compartilhar erros que eu cometi. E eu vou dizer uma coisa para vocês: os piores erros da minha vida não foram aqueles que era um grande degrau. Não foi. Foi justamente a soma de pequenos errozinhos, minúsculos, mas uma série deles. Quando você vê, tá lá você naquela água gelada e aquele bicho do inferno na tua frente, te arrancando pedaço. E não tem mais o que fazer. É engraçado porque quando é um erro de um grande degrau, a impressão que dá, ou pelo menos na minha experiência de vida, são situações mais fáceis de você corrigir. Agora, quando é um erro que é um acúmulo de errinhos pequenos, de degrauzinhos, né? Aí é muito difícil. Aí é praticamente fatal. Bem, era isso que eu queria falar. Preste atenção nos pequenos erros. Preste atenção na sequência de pequenos erros que você tem feito.
porque elas são perigosas. Repito, ninguém desce, ninguém pega o elevador, desce e é atacado por um tubarão no lobby do hotel. Você vai ter que tomar muitas pequenas decisões erradas até chegar na situação que aquele pobre rapaz chegou. Tá bom? É isso. Nos vemos em breve. Um abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês aqui. Eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês sobre o que aconteceu, sobre essas considerações que eu fiz, enfim. São experiências que a gente tira da vida, né? E, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários. Também quero saber o que vocês pensam a respeito. Tá bom? Até mais, gente. Um abraço.